Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort, capítulo 1, artigo 2, segunda consequência. Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus por uma necessidade que chamamos hipotética, em consequência de sua vontade, ela é ainda mais necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Assim, não se deve misturar a devoção à Santíssima Virgem com as devoções aos outros santos, como se ela não fosse mais necessária e apenas de superrogação. Primeiro, a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para realizar a sua salvação. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Juste Lipse, doutor de Louvaina, e muitos outros provaram de modo inconteste, em consequência do ensinamento dos padres, entre outros, o de Santo Agostinho, de Santo Efrem, diácono de Edessa, de São Cirilo de Jerusalém, de São Germano de Constantinopla, de São João Damasceno, de Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é sinal infalível de condenação, opinião conjunta do próprio Ecolampádio e alguns outros hereges. Não ter estima e amor pela Santíssima Virgem, ao contrário, é sinal infalível de predestinação, ser-lhe inteira e verdadeiramente devotado ou devoto. As figuras e as palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam. Os sentimentos e exemplos dos santos o confirmam. A razão e a experiência o ensinam e demonstram. Mesmo os diabos e seus sequazes, pressionados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo a contragosto. De todas as passagens dos santos padres e dos doutores, das quais eu fiz uma ampla coleção para provar esta verdade, cito apenas uma, a fim de não me alongar demais. Ser-vos devoto, ó Virgem Santa, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. São João Damasceno. Eu poderia aqui relatar muitas histórias que provam a mesma coisa, entre outras, aquela narrada nas crônicas de São Francisco, quando ele viu em um êxtase uma grande escada que ia ao céu, em cuja extremidade estava a Virgem Santa, e pela qual foi-lhe mostrado que era preciso subir para chegar ao céu. Aquela também relatada nas crônicas de São Domingos, quando 15.000 demônios, possuindo a alma de um infeliz herético perto de Carcasona, onde São Domingos pregava o rosário, foram obrigados, para sua confusão, pela ordem que lhes fez a Virgem Santa, a confessarem muitas verdades grandes e consoladoras relativas à devoção à Virgem Santa, e o fizeram com tanta força e clareza que não se pode ler sem derramar lágrimas de alegria, mesmo sendo pouco devoto da Virgem Santa, essa história autêntica e o panegírico que fez o diabo a contragosto sobre a devoção à Santíssima Virgem. Segundo, a devoção à Santíssima Virgem é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para realizar simplesmente a sua salvação, ela o é ainda mais para aqueles que são chamados a uma particular perfeição. E eu não creio que uma pessoa possa adquirir uma íntima união com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem grande união com Santíssima Virgem e grande dependência de seu socorro. Maria é a única que encontrou graça diante de Deus, Lucas capítulo 1, versículo 30, sem a ajuda de nenhuma outra criatura. E somente por ela encontraram todos aqueles que acharam graça diante de Deus, depois de Maria. E só por ela encontrarão graça todos aqueles que ainda virão após ela. Maria era cheia de graça quando foi saudada pelo arcanjo Gabriel, Lucas capítulo 1, versículo 28. E foi superabundantemente preenchida de graça pelo Espírito Santo quando ele a cobriu com a sua sombra inefável, Lucas capítulo 1, versículo 35.
E a tal ponto ela aumentou dia a dia, momento a momento, essa dupla plenitude que chegou a um ponto de graça imenso e inconcebível, de sorte que o Altíssimo a fez única tesoureira de seus tesouros e única dispensadora de suas graças, para enobrecer, relevar e enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser na estrada estreita do céu, para fazer passar quem ela quiser, apesar de tudo, pela porta estreita da vida, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Por toda parte, todo sempre, Jesus é o fruto e o filho de Maria, e Maria é por toda parte a árvore verdadeira que traz o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Maria é a única a quem Deus entregou as chaves dos celeiros, do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição e de aí fazer entrar os outros. Maria é a única que dá entrada no paraíso terrestre aos miseráveis filhos da Eva infiel, para ali passearem agradavelmente com Deus, para ali se esconderem em segurança de seus inimigos, para ali se alimentarem deliciosamente, sem mais temerem a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para beberem longos tragos das águas celestes, da bela fonte que ali jorra com abundância. Ou antes, como ela mesma é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem e bendita, de onde foram expulsos Adão e Eva, os pecadores, ela só permite a entrada em si mesma àqueles e àquelas que lhe agrada para torná-los santos. Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, segundo a explicação de São Bernardo, todos os ricos do povo suplicarão vossa face, século após século, e particularmente no fim do mundo. Vale dizer que os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão os mais assíduos em rezar à Virgem Santa e a terem sempre presente como seu perfeito modelo, para imitá-la e sua poderosa ajuda para o socorrer. Eu disse que isso aconteceria particularmente no fim do mundo. E em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem formar para si grandes santos, que a tal ponto superarão em santidade a maior parte dos outros santos, como os cedros do Líbano ultrapassam os pequenos arbustos, tal como foi revelada a uma santa alma cuja vida foi escrita por M. de Rente. Essas grandes almas cheias de graça e de zelo serão escolhidas para se contraporem aos inimigos de Deus, que ferverão de todos os lados, e elas serão singularmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas com seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de modo que elas combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com uma das mãos eles combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com sua idolatria e os pecadores com sua impiedade. Com a outra mão edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, chamada pelos padres de o Templo de Salomão e a Cidade de Deus. Por suas palavras e seus exemplos, eles levarão todo o mundo à sua verdadeira devoção, o que lhes atrairá muitos inimigos, mas também muitas vitórias e glória somente para Deus. Foi isso que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, como ele deixou bem registrado em uma de suas obras. É isso que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58, versículo 14 e 15, com as palavras: O Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Eles se converterão ao anoitecer, sofrerão fome como cães, e a irão em torno da cidade para achar o que comer. Essa cidade que os homens encontrarão no fim do mundo para se converterem e saciar a fome de justiça que experimentarão é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo de Vila e Cidade de Deus.
Terceiro, a devoção à Santíssima Virgem será mais especialmente necessária nos últimos tempos. Número 1. O papel especial de Maria nos últimos tempos. Por Maria é que começou a salvação do mundo e é por Maria que ela deve ser consumada. Maria quase não apareceu na primeira vinda de Jesus Cristo, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se a Maria de modo excessivamente forte e excessivamente grosseiro, o que aparentemente teria ocorrido se ela tivesse sido conhecida por causa de seus admiráveis encantos que o Altíssimo colocara até mesmo em seu exterior. Isso é tão verdadeiro que São Dionísio, o Areopagita, deixou-nos por escrito que, quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade, devido a seus encantos secretos e a sua incomparável beleza, se a fé na qual ele estava bem firme não lhe ensinasse o contrário. Na segunda vinda de Jesus Cristo, porém, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de, por meio dela, levar a conhecer, amar e servir a Jesus Cristo. Já não mais existindo as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida dela e só a revelar logo depois da pregação do Evangelho. Assim, nesses últimos tempos, Deus quer revelar e descobrir Maria, obra-prima de suas mãos. Porque ela se escondeu neste mundo e, por sua profunda humildade, pôs-se mais baixo que a poeira, tendo obtido de Deus, de seus apóstolos e evangelistas, que ela não fosse absolutamente manifestada. Porque, sendo ela a obra-prima das mãos de Deus, tanto pela graça aqui embaixo quanto pela glória do céu, Ele quer ser, com isso, glorificado e louvado na terra pelos vivos. Como ela é a aurora que precede e revela o sol da justiça, que é Jesus Cristo, ela deve ser conhecida e notada a fim de que Jesus Cristo o seja. Sendo ela a via pela qual Jesus Cristo veio até nós pela primeira vez, ela o será ainda quando ele vier pela segunda vez, ainda que não o da mesma maneira. Sendo ela o meio seguro e a estrada reta e imaculada para ir a Jesus Cristo e o encontrar perfeitamente, é por ela que o devem encontrar as santas almas, que devem resplender em santidade. Aquele que encontrar Maria encontrará a vida. Isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Mas só podemos encontrar Maria se procurarmos por ela. Não se pode procurar por ela sem conhecê-la, pois não se procura nem se deseja um objeto desconhecido. É preciso que Maria seja conhecida como nunca para o maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Maria deve resplandecer mais que nunca em misericórdia, força e graça nesses últimos tempos, em misericórdia para conduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão à Igreja Católica, em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos e maometanos, judeus e ímpios endurecidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair por meio de promessas e ameaças todos aqueles que lhes forem contrários. Enfim, ela deve resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis servidores de Jesus Cristo, que combaterão por seus interesses. Enfim, Maria deve ser terrível para o diabo e seus asseclas, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, porque o diabo, sabendo que tem pouco tempo e muito menos que nunca para perder as almas, redobra todos os dias seus esforços e seus combates, e logo suscitará cruéis perseguições e fará terríveis ciladas contra os verdadeiros filhos de Maria, aos quais ele tem mais dificuldade em vencer que os demais. É principalmente a respeito dessas últimas e cruéis perseguições do diabo, que aumentarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se deve entender a primeira e célebre predição e maldição de Deus, dirigida contra toda a serpente no paraíso terrestre. Aqui convém explicá-la para a glória da Santíssima Virgem, a salvação de seus filhos e a confusão do diabo.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua raça e a dela. Ela mesma te esmagará a cabeça, e tu farás ciladas ao seu calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus só fez e alimentou uma única inimizade, mas irreconciliável, que durará e aumentará até o final. É esta entre Maria, sua digna mãe, e o diabo, entre os filhos e servidores da Virgem Santa e os filhos e as séculas de Lúcifer. De modo que Maria, mãe de Deus, é a mais terrível das inimigas que ele fez contra o diabo. E até lhe deu, desde o paraíso terrestre, mesmo que ela ainda só estivesse em seu pensamento, tanto ódio contra esse maldito inimigo de Deus, tanta sagacidade para descobrir a malícia dessa antiga serpente, tanta força para vencer, derrubar e esmagar esse orgulhoso ímpio, que ele teme Maria, não apenas mais que a todos os anjos e homens, mas em certo sentido mais que ao próprio Deus. Não que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam maiores do que os da Virgem Santa, pois as perfeições de Maria são limitadas, mas é que, em primeiro lugar, sendo Satã orgulhoso, sofre intimamente mais por ser vencido e punido por uma pequena e humilde serva de Deus, e a humildade dela o humilha mais que o poder divino. Em segundo lugar, como Deus concedeu a Maria tão grande poder contra os diabos, como muitas vezes a contragosto foram obrigados a confessar pela boca dos possessos, e de temerem mais um só dos suspiros dela por uma alma que as preces de todos os santos, e uma só de suas ameaças contra eles que todos os outros tormentos deles. Aquilo que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria o ganhou por humildade. O que condenou e perdeu Eva por desobediência, Maria o salvou pela obediência. Ao obedecer à serpente, Eva perdeu com ela mesma todos os seus filhos e os entregou. Maria, tendo se mantido perfeitamente fiel a Deus, salvou consigo a todos os seus filhos e servidores e os consagrou à sua majestade. Deus não pôs somente uma inimizade, mas inimizades, não só entre Maria e o demônio, mas entre a raça da Virgem Santa e a raça do demônio. Isto é, Deus pôs inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servidores da Santa Virgem e os filhos e escravos do diabo. Eles não se amam mutuamente, não têm correspondência interior uns com os outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até aqui e perseguirão mais que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú a seu irmão Jacó, que são figuras dos réprobos e dos predestinados. Mas a humilde Maria terá sempre a vitória sobre esse orgulhoso, e tão grande vitória que irá até esmagar-lhe a cabeça onde reside seu orgulho. Ela sempre revelará sua malícia de serpente. Ela descobrirá suas minas infernais, dissipará suas intenções diabólicas e protegerá de sua pata cruel até o fim dos tempos os seus fiéis servidores. Mas o poder de Maria sobre todos os diabos resplandecerá particularmente nos últimos tempos, quando Satã armará ciladas ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes escravos e seus pobres filhos, que ela suscitará para fazer-lhe guerra. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados diante de todos como o calcanhar, calcados e perseguidos, como é o calcanhar em relação aos outros membros do corpo. Em contrapartida, porém, eles serão ricos em graças de Deus, que Maria lhe distribuirá em abundâncias. Grandes e destacados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo inflamado e tão fortemente apoiados no socorro divino, que com a humildade de seu calcanhar, em união com Maria, eles esmagarão a cabeça do diabo e farão triunfar a Jesus Cristo. Número 2. Os apóstolos dos últimos tempos. Enfim, Deus quer que sua Santa Mãe seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada do que nunca o foi. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo
na prática interior e perfeita que lhes apresentarei a seguir. Por enquanto, eles verão claramente, tanto quanto a graça e o permite, esta bela estrela do mar, e chegarão a bom porto, apesar das tempestades e dos piratas, seguindo sua orientação. Eles conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente ao seu serviço, como seus súditos e seus escravos de amor. Experimentarão de suas doçuras e bondades maternais, e hão de amá-la ternamente como seus filhos bem-amados. Conhecerão suas misericórdias, das quais ela está cheia, e a necessidade de seu socorro, e a ela recorrerão em todas as coisas como sua querida advogada e a mediadora junto a Jesus Cristo. E saberão que ela é o meio mais fácil, mais curto e mais perfeito para ir até Jesus Cristo, e se entregarão a ela de corpo e alma, sem reservas, para serem igualmente de Jesus Cristo. Mas quem serão esses servidores, escravos e filhos de Maria? Eles serão um fogo ardente, ministros do Senhor, que espalharão por toda parte o fogo do amor divino. Eles serão flechas agudas na mão da poderosa Maria para transpassar seus inimigos. Serão eles os filhos de Levi, bem purificados pelo fogo de grandes tribulações, bem unidos a Deus, que levarão no coração o ouro do amor, no espírito o incenso da oração e no corpo a mirra da mortificação, e serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo para os pobres e pequeninos, enquanto serão um odor de morte para os grandes, os ricos, os orgulhosos do mundo. Eles serão nuvens trovejantes a voar pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, que sem se prenderem a nada, nem se espantarem com nada, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Eles trovejarão contra o pecado, rugirão contra o mundo, golpearão o diabo e seus asseclas, e para a vida e para a morte, transpassarão de um lado ao outro, com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles aos quais forem enviados da parte do Altíssimo. Estes serão os verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, aos quais o Senhor dará a palavra e a força para operar maravilhas e recolher gloriosos despojos de seus inimigos. Eles dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais, sem cuidados no meio de outros padres, eclesiásticos e clérigos. Entretanto, terão asas argênteas da pomba para irem, com a pura intenção da glória de Deus e a salvação das almas, até onde o Espírito Santo chamar, e só deixarão atrás de si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Por fim, nós sabemos que eles serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, caminhando sobre as pegadas de sua pobreza, humildade e desprezo pelo mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo as máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por mais poderoso que seja. Eles terão em sua boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Trarão sobre seus ombros o estandarte ensanguentado da cruz, o crucifixo na mão direita, o terço na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e de Maria sobre o seu coração, e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que virão, mas que Maria, por ordem do Altíssimo, fará que estendam o seu império sobre os dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como, porém, isso acontecerá? Só Deus o sabe. A nós cabe calar, rezar, suspirar e esperar. Salmo 39, versículo 2.